Christopher Nolan, um nome que não podemos ignorar quando falamos de cinema. Nolan é roteirista, produtor e, sem dúvida, um dos diretores, no mínimo, mais interessantes do nosso século. Hoje falaremos sobre as principais técnicas e abordagens que ele desenvolve nas suas narrativas. A primeira delas é relacionada ao tempo. Não há um filme em que Nolan não lide em algum nível com o tempo. Muitas vezes ele usa a temporalidade narrativa de forma não linear, forçando o público a juntar as peças do filme. Outras vezes, são os próprios personagens que devem lidar diretamente com o tempo. Por mais complexo que seja um filme de Nolan, este aspecto conecta o público aos seus filmes. O uso do passado, presente e futuro é o exemplo básico de como Nolan desenvolve seu quebra-cabeça usando até mesmo diferentes locais e eventos. Em Dunkirk, ele nos coloca no chão, junto com os soldados, mas também no ar e na água em diferentes momentos temporais da narrativa. Nolan, a princípio, quase nos deixa acreditar que a história está sendo contada em um padrão linear. No entanto, mais tarde percebemos que o filme tem 3 enredos diferentes. A guerra é a única coisa que conecta os 3. No filme A Origem, por outro lado, tem diferentes camadas, tanto metafórica quanto literalmente. Todo o seu conceito é baseado em um sonho dentro de um sonho, o que leva à criação de muitas linhas temporais diferentes. No seu filme Memento, Nolan usa 2 linhas de tempo de execução paralelas, ou seja, uma de retrocesso e outra de avanço, e ambas finalmente atingem um ponto final. Para significar as diferentes linhas do tempo, Nolan mantém uma em preto e branco, enquanto a outra se desenrola em cores. Ou as suas tramas giram em torno do tempo e a sua viabilidade, como por exemplo em Interstellar, ou ele coloca os seus personagens para discutirem sobre o tempo. De qualquer maneira, o aspecto temporal é uma das principais características nos seus filmes. A trilha sonora é um outro ponto muito alto. Simplesmente não se pode falar sobre os filmes de Nolan sem mencionar a contribuição de Hans Zimmer. Zimmer é um compositor e produtor musical alemão que contribui de forma muito admirável com o cinema. Um sentimento crescente de tensão é um fator sempre evidente em todos os filmes de Nolan. Quase sempre há um senso de urgência. E para manter vivo esse senso de urgência, Zimmer, nos filmes de Nolan, usa uma técnica de som chamada Shepard Tone. Um Shepard Tone é meramente uma ilusão de áudio criada através da sobreposição de tons. Ele é utilizado para criar uma sensação de tensão crescente, já que o som parece continuamente ficar mais alto, mas na realidade permanece o mesmo. Nesse sentido, Dunkirk, por exemplo, tem um tema sobre o tempo se esgotando continuamente, o que explica por que Zimmer usou o Shepard Tone tão fortemente na trilha sonora do filme. Há, no entanto, outra coisa que torna a trilha sonora do filme tão fascinante. Quando o filme começa, vemos um soldado percorrendo as estradas e, se prestarmos atenção, a pontuação começa com um tic-tac. Esta faixa, em particular, é chamada de Demol. O que Zimmer fez com Demol é que ele conseguiu um cronômetro que pertence a Nolan e construiu a partitura em torno dele. O som do tic-tac torna a partitura ainda mais impactante e transmite para o público que o tempo é extremamente precioso para estes soldados. Já na Origem, Nolan usou a música como leitmotiv e até encontrou uma maneira de escrevê-la no roteiro. A música usada foi Non je ne regrette rien, de Edith Piaf. Essa música em particular foi usada para manter os personagens em sincronia nos vários níveis do sonho,
tornando os personagens conscientes do sonho em que estavam e deu a eles uma ideia do tempo dentro do sonho se esgotando. Hans Zimmer pegou a música de Edith Piaf, diminuiu a velocidade e construiu a trilha sonora do filme em torno dela. Em Interestelar, ele compôs a trilha apenas com base no conceito de um pai procurando por sua filha perdida, que Nolan lhe deu. Essa emoção levou Zimmer a criar obras-primas como Where We're Going. Isso também resultou na pontuação do filme recebendo um Grammy de melhor trilha sonora. A passagem do tempo é uma característica muito importante nos filmes de Nolan, como a gente viu antes. E ela é muito acompanhada pela partitura de Zimmer. Por exemplo, quando Cooper e Brand pousam no planeta de Miller, eles têm que correr contra o tempo porque 1 hora no referido planeta equivale a 7 anos na Terra. A faixa Mountains começa com um som do que parece se assemelhar ao tic-tac de um relógio para trazer a ideia da passagem de tempo. Outro aspecto muito interessante de seus filmes é que Christopher Nolan também é um diretor de fotografia. Nolan com certeza é um autor pela forma como dirige seus filmes, mas também pela influência que tem em todos os aspectos para dar vida a eles. Uma das coisas mais fáceis de notar nesse sentido é o uso da cor. Ele escolhe uma cor e desenvolve a paleta em torno dela. O uso de azuis e amarelos é bastante recorrente. Suas paletas de cores consistem em um tom frio escuro ou um tom quente saturado, ou mesmo ambos. Ele faz isso criando contraste e estabelecendo clima para o filme. O tom frio representa confusão, busca, mistério, enquanto o tom quente representa a sensação de esperança, família e conexões humanas. Interestelar, por exemplo, tem um equilíbrio saudável entre os azuis e os amarelos. O amarelo é usado principalmente para mostrar a vida na Terra e o azul usado para quando os personagens estão procurando um novo lar. Na trilogia do Cavaleiro das Trevas ou Dunkirk, notamos a presença de azuis sobre amarelos. Isso é feito porque em todos esses filmes a sensação de mistério e confusão permanece presente durante todo o filme. Sobre a questão da luz, Nolan pode ser quase chamado de realista pela forma como utiliza a iluminação. Ele, junto com seus outros diretores de fotografia, tenta utilizar o máximo de luz natural possível e depois a aprimora. O que os métodos de iluminação natural conseguem é a criação de muita escuridão e sombras. Essas sombras fazem com que a maioria dos seus personagens dos filmes tenham rostos meio iluminados. E esses rostos semi-iluminados gera uma constante sensação de dualidade, ambiguidade em seus personagens. Uma outra técnica muitíssimo utilizada em seus filmes é o barrel roll shot. Este tipo de tomada é utilizado quando o cenário ou o mundo dos personagens está completamente de cabeça para baixo, literal e figurativamente. Interestelar é usado para estabelecer a paisagem do planeta em que o personagem Dr. Mann está. Parece que as montanhas estão penduradas de cabeça para baixo. A incerteza é criada em nossas mentes. Exatamente após o plano, vemos um conflito entre Cooper e o Dr. Mann, onde o último planeja abandonar Cooper no planeta. Um dos usos mais interessantes dessa técnica está no Cavaleiro das Trevas. Mesmo sendo Batman quem deveria estar no controle quando ele pendura o Coringa de cabeça para baixo, Nolan garante que o espectador saiba que o Coringa ainda controla a situação. A penúltima característica dos seus filmes são os efeitos práticos. Nolan constrói os seus cenários do zero e os compõe em camadas
para criar a realidade em seus filmes. Ele chega ao ponto de realmente explodir prédios que foram desenvolvidos do zero para evitar o CGI. No entanto, ele não odeia o CGI, mas sabe quando e como utilizá-lo. A famosa cena do corredor de A Origem é um excelente exemplo de como Nolan usa efeitos práticos e visuais. E isso é o que Nolan faz, tentar esconder o CGI à vista de todos. Ele começa a cena com efeitos práticos, depois inclui efeitos visuais e tenta sempre terminar com efeitos práticos também. O que isso faz é geralmente dar uma sensação de realismo para a cena. E a última característica dos filmes de Nolan, pelo menos dessa lista que a gente fez, são seus finais ambíguos. E é aqui que o Nolan também brinca com a mente do público. Por exemplo, se pegarmos o final de Interstellar, vemos que a humanidade encontrou um novo lar e Cooper se reencontra com a sua filha Murphy. Se seguisse a estrutura básica de 3 atos, o filme teria terminado aqui. Mas não termina. Nolan configura uma nova busca para Cooper. Setting up camp. Maybe right now she's... E Nolan, assim, geralmente termina os seus filmes, de uma forma que o filme continua rodando na cabeça do público. Te vem à mente alguma característica recorrente nos filmes de Nolan? Se vier, deixa aqui nos comentários para eu saber e até o próximo vídeo.